Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e essa é uma aula muito pedida que é como criar um DRE dentro do Power BI, um demonstrativo de resultado do exercício, um relatório contábil aqui dentro do Power BI. Então nessa aula eu vou te mostrar passo a passo como que a gente consegue fazer isso e chegar nesse resultado final que é um DRE completo, com receita bruta, deduções da receita, receita líquida, custo de venda, lucro bruto, despesas gerais, impostos, lucro líquido e assim por diante para a gente conseguir criar isso aqui dentro do Power BI. Então você vai ver que vão ter vários detalhezinhos que a gente vai fazer bem passo a passo ao longo dessa aula. Então você precisa ver isso porque muito provavelmente se você tentasse criar um do zero sozinho ia ser muito complicado de verdade. Mas com essa aula a gente vai conseguir simplificar bastante esse processo. Então, para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo dois arquivos, dois links muito importantes. Primeiro, o arquivo da aula para você conseguir praticar o passo a passo junto comigo, que é o mais importante, e também um segundo link, que é um link de um mini curso gratuito de Power BI para você continuar aprendendo ainda mais com a gente, beleza? Sem mais delongas, então, faz o download do material, faz o download do mini curso e bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, então eu estou aqui com o gabarito aberto, eu vou fechar o gabarito porque o nosso intuito é abrir o arquivo do zero no Power BI para a gente conseguir construir o nosso DRE. Então é o seguinte, eu já tenho aqui as bases de dados que a gente vai usar dentro do arquivo da aula de hoje, que são 3 tabelas, é uma tabela formato DRE, uma tabela plano de contas e uma tabela realizado. Mas antes da gente começar a botar a mão na massa no Power BI, deixa eu pegar essas mesmas tabelas que eu tenho lá no Excel, que também está disponível aqui na descrição do vídeo, para você poder fazer o download e te mostrar quais são as informações que a gente tem disponíveis no Excel para conseguir trabalhar lá no Power BI, para a gente entender primeiro os dados que a gente tem, que é o que a gente precisa fazer para conseguir depois partir lá para o Power BI. Então vamos lá, que nem eu falei, a gente tem 3 tabelas. Tem a tabela formato DRE, a tabela plano de contas e a tabela realizado. O que é a tabela realizada? A tabela realizada é a tabela com todos os detalhes de tudo que a gente teve de entradas ou saídas, né, de receitas ou de despesas dentro da empresa. Então a gente tem a data, né, então o mês e o ano a que se refere àquela receita ou àquela despesa. A gente tem a conta. O que é a conta? A conta é basicamente o código do que se refere àquela receita ou àquela despesa. Então, se é venda de um produto X ou se é pagamento de salário e tal. Então já a gente vai ver onde que tem descrito exatamente o que é essa conta, mas por enquanto a gente tem o código daquela conta e tem o valor. Então, por exemplo, venda do produto X, 810 mil. Venda do produto Y, 850 mil. Venda do produto Z, 299 mil. Receitas com patrocínios, 506 mil e assim por diante. Beleza. Só que para conseguir saber mais detalhes sobre o que são essas contas, eu tenho essa aba aqui chamada de plano de contas. O que é essa tabela plano de contas? Essa é uma tabela onde cada linha representa uma conta e as contas não se repetem aqui na tabela plano de contas. É como se fosse um cadastro de tudo que a gente tem de contas da empresa, beleza? Então, a gente tem vários tipos de conta. Então, tem aqui venda de Smart TV, venda de iPhone 7, venda de Galaxy, venda de Apple Watch e tudo mais. Tem outras. Então, por exemplo, doações recebidas, prêmios ou sorteios, receitas de licenciamento de marcas, ganho com variação cambial. E tem despesas, então devolução de produtos, taxas bancárias, custo dos produtos, juros, tarifas bancárias, impostos e assim por diante. Então, aqui a gente tem o detalhamento do que representa cada uma das contas que a gente tinha na tabela de realizado, beleza? Show! Então, de novo, cada linha representa uma conta, a mesma conta aqui na tabela de contas não se repete, lá na tabela de realizado a mesma conta vai se repetir, porque eu pago o salário esse mês, pago o salário no outro, pago o salário no outro mês e assim por diante. Então, a mesma conta aqui na tabela realizado se repete várias vezes, mas na tabela de contas não, porque a ideia é realmente ser um cadastro das contas. E aí aqui a gente vai ter o quê? A descrição completíssima da conta e a gente tem algumas informações um pouco mais gerais sobre aquela conta. Então, o que ela vai representar no nosso DRE? Então, por exemplo, se vai ser uma receita, se vai ser alguma coisa vinda de receita, se vai ser um imposto, se vai ser despesas, se vai ser deduções da receita, custos de vendas e tal. São basicamente os detalhes da nossa DRE. Então, esse aqui é o nível 1, que é o mais geral, mais genérico possível, e tem o nível 2, que é um intermediário. Não é nem tão detalhado quanto a descrição da conta e nem tão geral quanto o nível 1. Então, vai ser um pouquinho mais detalhado do que o nível 1. Então, por exemplo, dentro de receita eu tenho vendas de produtos, eu tenho outras receitas. Dentro de deduções da receita eu tenho devoluções de produtos, eu tenho, por exemplo, taxas de serviço. Dentro de custos de vendas eu tenho custo do produto e outros custos. Dentro de despesas gerais, eu tenho despesas administrativas, despesas financeiras, despesas de tecnologia da informação, recursos humanos e tal, beleza? Então,
O nível 1 é o mais geral de todos, nível 2 é um pouco mais detalhado, a descrição da conta é como se fosse o nível 3, é mais detalhado ainda. Então, a receita bruta tem várias descrições, essas várias descrições do nível 2 tem várias descrições de conta aqui, beleza? Então, a gente tem esses 3 níveis de informação aqui, digamos assim. E a gente tem uma das informações, uma das tabelas mais importantes aqui, que é o formato do DRE, como que a gente quer que fique o nosso DRE. Então aqui a gente tem que colocar exatamente do jeito que a gente quer que apareça. Então olha só, se eu voltar aqui no gabarito, claro que o gabarito já está com um monte de detalhe aqui, mas vou voltar para formato mais geral aqui. Olha só como é que está o nosso DRE. Receita bruta, deduções da receita, receita líquida, custo de venda, lucro bruto, despesas gerais, impostos e lucro líquido. Essas informações são exatamente essas aqui, ó. Receita bruta, deduções da receita, receita líquida, custo de venda e assim por diante até chegar no lucro líquido. Qual que é a ideia aqui, então? A ideia é que você tenha essa tabela com o formato do DRE, porque lá no Power BI ele vai seguir exatamente o que a gente estiver colocando aqui. Por isso você precisa colocar o jeito que você quer que o seu DRE fique, beleza? Então aqui vai ser a informação mais geral possível da nossa DRE. Então a gente tem a receita, deduções, receita líquida e tudo mais. Só que lembrando, esse grupo é o equivalente lá na tabela plano de contas a esse nível 1, tá vendo? Ó, receita bruta, cadê? Deduções da receita, custos de vendas, despesas gerais, impostos e assim por diante. Tranquilo? Então é o equivalente. Então receita bruta, deduções e tudo mais. Então esse grupo é o equivalente ao nível 1. Só que, além disso, além do nível 1, a gente tem o nível 2 e o nível 3, que é a descrição da conta. Então a gente consegue ir detalhando cada vez mais os nossos dados aqui. Mas então, a ideia é justamente para você saber o que a gente tem que ter na nossa tabela. Então, nesse caso aqui, a gente está com as 3 tabelas. O formato DRE, que é a tabela mais resumidinha, só com o que a gente quer ter de informações globais ali na nossa DRE. Se você quiser mais informações da DRE, você acrescenta aqui. Se quiser menos, você tira aqui. Beleza? Mas isso aqui é, digamos assim, o mais comum, assim. E aí, se você quiser detalhar mais, a gente também tem, que nem eu falei, esse nível 2 aqui. Então, o nível 1 é mais uma informação global, receita bruta, mas não diz essa receita se é receita de quê. Aqui no nível 2 diz se é receita de venda de produto, se é outras receitas, se é, sei lá, receitas financeiras e assim por diante. Então, tem mais descrição e tem o nível 3, que é a descrição da conta mais detalhado ainda. Então, você tem que ter essa tabela com o formato DRE. Essas duas tabelas, elas poderiam se tornar uma só. Então, por exemplo, dentro da tabela realizado, ao invés de ter só o código da conta, eu poderia ter tudo. Por exemplo, eu poderia ter o código da conta, a descrição da conta, o nível 1 dela, o nível 2 e assim por diante. Só que ia ficar muita informação repetida aqui. Por quê? Porque a cada vez que eu tivesse, por exemplo, a conta de pagamento de salário, ia aparecer aqui a mesma descrição da conta, o mesmo nível 1, o mesmo nível 2. Sempre que eu tivesse a venda da Smart TV 50 polegadas, ia aparecer a mesma descrição, o mesmo nível 1, o mesmo nível 2 e assim por diante, se repetindo várias vezes. Por isso que é legal ter esse plano de contas aqui, porque essa é uma tabela pequena, olha só, essa é uma tabela pequena no sentido de, ela tem só a quantidade de linhas referente à quantidade de contas que a gente tem. Quanto mais contas de receita ou despesa tiver, mais linhas vai ter aqui. Mas aqui é uma base bem resumida. O realizado não. O realizado tem tudo. Tanto que ela tem mais de 1.600 linhas e poderia ter muito mais. Poderia ter milhões de linhas aqui. Tranquilo? Beleza. Então, a gente poderia, essa tabela de realizado e de plano de contas, elas poderiam ser uma só, mas no caso aqui elas ficaram sendo duas tabelas para questão de organização. Então, a gente precisava realmente entender essas tabelas para a gente conseguir trabalhar no Power BI. Mas um último detalhe para eu comentar contigo, nessa aba de formato DRE, além da listagem do que a gente quer ter no nosso DRE, na nossa informação mais geral, tem outras duas colunas importantes. Tem a coluna de ordem. O que é a coluna de ordem? A coluna de ordem é, basicamente, eu falando para o Excel, e aí eu vou passar essa informação lá para o Power BI, que eu quero que primeiro no meu DRE venha a receita bruta, por isso que está com o número 1, depois eu quero que venha as deduções da receita, depois a receita líquida e assim por diante. Ué, Elon, mas por que você precisa dessa numeração? Pelo seguinte, olha só, deixa eu abrir o nosso arquivo de Power BI, que está aqui, ó, DRE do zero, e imagina que eu quisesse pegar essa informação aqui do formato DRE, que é essa coluna de grupo, que a princípio já tem tudo que eu preciso, então receita bruta, deduções, receita líquida e tal, se eu precisasse pegar essas informações e criar um relatório com isso, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui na exibição do relatório, vou criar essa tabela aqui. Para criar uma tabelinha com um resumo das informações no Power BI, a gente tem
duas opções. Tem uma tabela comum e tem o que a gente chama de matriz. A gente vai usar os dois aqui. A tabela, ela consegue detalhar o máximo possível de informação para a gente. A matriz, ela vai funcionar bem quando a gente tiver hierarquia. Então, nível 1, nível 2, nível 3 e tal. Para começar e não sair complicando, vamos criar primeiro a tabela comum, que vai ser um pouco mais simples. Vamos lá. Então, aqui dentro da tabela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá da minha tabela, formato DRE, eu vou jogar o grupo, que é o nível 1, né? Esse grupo aqui, que tem todas as informações, receita bruta, deduções da receita, eu vou jogar o grupo aqui dentro da minha tabela. Só que a letra ficou pequena, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, então eu vou pesquisar aqui ó, a parte de formatação, pela palavra tamanho, e vou aumentar aqui para o tamanho 18, por exemplo. Show, aumentei. Só que olha só, por que eu falei que a gente precisa ter a ordem das informações que a gente quer? Repara o que ele fez. Ele não colocou os dados na ordem, ele colocou aqui custos de vendas, deduções da receita, despesas gerais. Ele não colocou em ordem alfabética, desculpa, ele não colocou em ordem, na ordem certa. Ele colocou, na verdade, em ordem alfabética, tá vendo? Então, primeiro, tá aqui tudo com menos, e aí tá aqui custos de venda, deduções da receita, despesas gerais, impostos. Depois receita bruta, que tá com mais aqui, depois igual com lucro bruto, lucro. Nada a ver essa ordem aqui. Por quê? Porque o padrão do Power BI, quando a gente pega uma coluna que tem textos e joga ela dentro de um relatório, o padrão do Power BI é colocar em ordem alfabética, porque ele não sabe qual é a ordem que a gente quer que as informações apareçam. Por isso que a gente tem essa coluna de ordem, porque essa coluna de ordem vai ajudar o Power BI a entender que primeiro tem que ver a receita bruta, depois tem que ver as deduções da receita, depois a receita líquida, depois os custos de vendas e assim por diante, beleza? Então, essa coluna aqui é super importante. E para fechar uma outra coluna super importante também é essa coluna de subtotal. O que é a coluna de subtotal? É a coluna que diz para a gente o seguinte: a receita bruta é uma informação por si só. Então, quando a gente vende um produto, é uma receita bruta. Quando a gente vende o produto B, é outra receita bruta. Quando a gente tem receitas financeiras, por exemplo, também entra na receita bruta. Deduções da receita, a mesma coisa. Cada uma das contas que a gente tem entra em deduções da receita e assim por diante. Cada uma das contas, por exemplo, de comissão, juros e assim por diante. A receita líquida, eu não vou ter nada aqui na minha tabela de realizado que seja receita líquida. Nada disso aqui é receita líquida. A receita líquida não é uma informação, é uma conta que a gente faz, é um subtotal. É basicamente a subtração da receita bruta com as deduções da receita. E aí, consequentemente, como não é uma informação por si só, uma conta que eu tenho que fazer para chegar na receita líquida, é um subtotal. Custos de venda é uma informação por si só, então vou ter os custos das vendas dos produtos, e eu vou chegar no lucro bruto, que também é um subtotal, porque é um cálculo, que é a receita líquida menos os custos de vendas, beleza? Show! Depois, despesas gerais, que é uma informação por si só, impostos também, e lucro líquido não é uma informação sozinha, é uma informação que vai ser receita líquida menos o lucro bruto, menos aqui despesas gerais e impostos. E o lucro líquido, que também não vai ser uma informação por si só, o lucro líquido vai ser basicamente o lucro bruto menos as despesas gerais e os impostos, beleza? Por isso que você precisa ter essa coluna aqui de subtotal, que essa coluna de subtotal vai dizer pra gente se essa informação é um subtotal ou não. Isso aqui vai ajudar muito a gente, porque a gente vai falar assim, ó, se o subtotal for 0, quer dizer que você pode buscar as informações lá na tabela do realizado, por exemplo, que vai ter tudo bonitinho. Agora, se o subtotal for 1, aí você não vai buscar as informações lá no realizado, porque não tem nada na nossa tabela de histórico que seja receita líquida. Receita líquida não é uma informação que ele vai puxar da tabela realizada, é uma informação que ele vai calcular aqui dentro pra gente, beleza? Show! Então, vamos fechar aqui esse é o nosso Excel e vamos abrir o nosso Power BI, beleza? Então, abrindo aqui o Power BI, primeira coisa que a gente já viu que tinha de esquisito, que era, quando a gente colocou o grupo aqui dentro da nossa tabela, ele não o colocou em ordem. Mas para colocar em ordem, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar aqui na minha tabela e fazer o seguinte, olha só. Eu tenho, então, a coluna grupo e eu tenho a coluna ordem. Eu tenho todas aquelas mesmas tabelas aqui. Então, a tabela formato DRE, tabela plano de contas e a tabela realizado. Na tabela formato DRE, eu preciso falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, tá vendo essa coluna de grupo aqui? Essa coluna de grupo, sempre que ela for utilizada dentro do meu relatório, eu não quero que você ordene em ordem alfabética. Eu quero que você ordene de acordo com essa outra coluna que tem a ordem, que vem primeiro o 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar na coluna de grupo, e quando eu clicar nessa coluna de grupo, vai aparecer essa guiazinha aqui, ó, ferramentas de coluna. E aqui do lado direito, vai aparecer aqui, ó, classificar por coluna. É como que eu quero classificar essa coluna aqui.
Essa coluna eu quero classificar ela de acordo com qual coluna? Essa coluna grupo, eu quero que ela seja classificada de acordo com a coluna chamada de ordem. Por isso que eu vou clicar aqui para classificar a coluna grupo, que é a coluna que está selecionada, pela coluna ordem. O que ele vai fazer? Vai dar uma carregada, vai dar uma piscadinha. Aqui dentro da nossa tabela não mudou nada, mas lá no nosso relatório sim. Agora olha só como é que está certinho. Receita bruta, deduções da receita, receita líquida, custos de vendas, lucro bruto e assim por diante. Então agora sim ele está na ordem certinho, beleza? Inclusive, para facilitar, só para a gente ver se está certinho, eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou lá no formato DRE, pegar a coluna de ordem, eu vou jogar a coluna de ordem aqui dentro da minha tabela. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui para mim a ordem, ó. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 e assim por diante, beleza? Ele está até colocando um total, como se fosse somando as ordens, que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Inclusive, só para a gente fazer da forma certa, né, é o seguinte. Por que eu coloquei a ordem aqui? Só para a gente ver se está certinho. Primeiro o número 1, depois o número 2 e tal. Só que ele acha que essa ordem é para ser um número. É para ser como se eu estivesse fazendo uma soma de algum número. Mas não é. Tanto que ele está colocando 36 aqui. Então, ao invés de colocar essa ordem aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para ele, ó. Eu posso clicar nessa setinha para baixo. E eu posso, ao invés de pedir para ele fazer uma soma, pedir para ele não resumir os dados. Ele realmente mostrar sem tentar fazer nenhum tipo de cálculo. Beleza? E aí, então, para a gente mostrar a ordem aqui dentro, a gente consegue fazer dessa forma. Tem outro jeito também usando fórmulas para mostrar a ordem aqui, que depois a gente entra nisso. Mas por enquanto, a gente tem o grupo e a ordem aqui, beleza? Eu vou até colocar a ordem no início aqui, antes do grupo. Ó. Então, vou mudar a ordenação das informações. Então, ordem antes de grupo. Show! Agora, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar o seguinte, ó. Eu quero mostrar qual que é o total da receita, as deduções da receita, o total dos custos e assim por diante. Ou seja, eu quero pegar esses grupos aqui que eu tenho na tabela formato DRE e eu quero saber o valor total para cada um. Onde é que eu tenho o valor total de cada um? Lá na tabela realizado. Na tabela realizada eu tenho para cada valor qual é o total. Seja positivo, seja negativo. Positivo para receita, negativo para despesas. E aí o que eu preciso fazer então? Para eu conseguir juntar informações da tabela realizado com as outras tabelas, como assim, Alon? Como assim juntar informações? Bom, o grupo está na tabela formato DRE, receita bruta, deduções e tal. Os números estão lá na tabela realizado. Só que para conseguir juntar informações de tabelas diferentes, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar os tais relacionamentos entre tabelas no Power BI, aqui nessa última guia, nessa nossa guia modelo, beleza? Então aqui eu tenho as três tabelas, ó, realizado, plano de contas e formato DRE. Para conseguir juntar informações, para conseguir criar os relacionamentos entre as tabelas, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso explicar para eles, para o Power BI, né? Eu preciso explicar para o Power BI como que essas tabelas estão relacionadas. No caso, como que elas estão relacionadas. A tabela realizado e a tabela de contas, por exemplo, são duas tabelas que vão se relacionar. Por quê? Porque a tabela realizado, ela tem o número da conta, mas não tem mais nada sobre aquela conta. Eu não sei se é uma despesa, se é um custo, se é um imposto, se é receita, o que é. Onde que eu tenho mais informações sobre as contas? Na tabela plano de contas. Então aqui eu tenho a conta, a descrição, nível 1, nível 2. Então eu tenho mais detalhes sobre aquela conta. E lembrando, na tabela plano de contas, cada conta só aparece uma única vez. Tanto que se você clicar na coluna de conta e olhar aqui embaixo, ó, eu tenho 140 linhas na tabela e 140 valores distintos. Então não tenho nenhuma conta que se repete. Porque essa é a ideia. É um cadastro das contas que existem na empresa para a gente detalhar no DRE. E aí, no realizado, cada conta pode aparecer várias vezes. Por quê? Porque o salário eu vou pagar todo mês, venda de produto eu vou ter todo mês, juros eu vou pagar todo mês e assim por diante. Beleza? Então, a tabela plano de contas, ela complementa a tabela realizado. Então, olha só. A tabela plano de contas, ela complementa a tabela realizada. Beleza? Agora, a tabela formato DRE é o quê? A tabela formato DRE, ela tem algumas informações sobre o grupo. E o que quer dizer esse grupo? Esse grupo é a mesma coisa que aqui no nosso plano de contas que o nível 1. Tá vendo aqui, ó, receita bruta, aqui, ó, vou até clicar no filtro. Receita bruta, impostos, despesas gerais, custos de venda e assim por diante. Então, a tabela formato DRE, ela faz o quê? Ela pega todos os grupos, que é o nível 1, e ela diz pra gente qual é a ordem de cada um e se é subtotal ou não. Ou seja, ela dá mais detalhes sobre o nível 1 pra gente. Então a tabela formato DRE,
ela complementa a tabela do plano de contas. Então, de novo, a tabela plano de contas complementa a tabela do realizado e a tabela do formato DRE complementa a tabela do plano de contas, beleza? De novo, a gente poderia ter juntado a tabela de plano de contas e realizado em uma só, mas a gente fez aqui só por questão de organização. Então, o que eu tenho que fazer? Para uma tabela complementar a outra, eu tenho que criar um relacionamento. Para criar um relacionamento, eu preciso explicar para o Power BI qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum. Então, a tabela realizado e a tabela plano de contas, qual é a coluna que elas têm em comum? É a coluna conta, beleza? Coluna conta na tabela plano de contas e coluna conta na tabela realizado. Então, eu vou puxar a coluna de conta de uma tabela para outra. Então, eu vou puxar a conta de uma tabela para outra, a ordem tanto faz, de cima para baixo ou de baixo para cima, ele criou um relacionamento. Beleza. Só que para criar o relacionamento da tabela formato DRE para a tabela plano de contas, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ver qual é a coluna que as duas têm em comum. Então, o formato DRE e plano de contas tem coluna em comum? Tem. É essa coluna aqui do nível 1. Só que, na tabela plano de contas, a coluna se chama nível 1. Na tabela formato DRE, essa coluna se chama grupo. Mas o nome estar diferente não é um problema nenhum. A única coisa que a gente precisa respeitar é que as informações nas colunas precisam ser as mesmas ali, beleza? Então, não importa que o nome esteja diferente. Então, vamos lá. Coluna grupo, na tabela formato DRE, com coluna nível 1, lá na tabela plano de contas. Agora, as tabelas estão relacionadas. Agora que as tabelas estão relacionadas, eu estou livre para conseguir juntar informações dessas tabelas aqui dentro do meu relatório. Show! Então eu tenho a ordem, eu tenho o grupo. Eu quero agora saber qual a informação. Eu quero saber justamente qual que é o valor total aqui para cada um dos grupos. Para a receita bruta, deduções da receita e assim por diante. Então, para conseguir fazer isso, para conseguir saber qual o valor de cada um da receita bruta e assim por diante, a gente vai lá na nossa tabela realizado e eu vou simplesmente somar os valores. Que eu vou saber qual é o valor de receita, despesa e assim por diante. Então, para fazer uma fórmula que vai somar todos os valores, vou clicar aqui na minha tabela de realizado com o botão direito, vou clicar aqui em nova medida para fazer uma fórmula, e aí essa medida eu vou chamar, por exemplo, de valor total. E aí, como eu quero somar a coluna de valor, eu vou escrever aqui soma, e aí qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar? É a coluna chamada de valor. Então, eu vou clicar aqui na coluna valor, fechar o parênteses e dar o Enter. Pronto, terminei de calcular minha fórmula aqui do valor total. Mas, para eu ver o resultado de fato dessa fórmula, eu vou voltar lá no relatório, e aqui dentro do relatório, eu vou colocar aqui o valor total dentro da minha tabela, dentro aqui do meu relatóriozinho. Show! Coloquei então aqui o valor total. Só que duas coisinhas. Primeiro, coloquei o valor total, e aí tá aqui, ó, 2.400.000, ou sei lá, 24 milhões, ou 240 milhões. Então, primeiro de tudo, ele colocou, mas está ruim de enxergar o número porque ele não está com a formatação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no valor total e eu vou lá em cima nas opções de formatação de moeda, eu vou procurar pelo Português Brasil para ele formatar como real, né? Como R cifrão. Então, cadê? Português Brasil, aqui achei, Português Brasil, vai formatar bonitinho ele para gente. Show! Então, receita bruta, tá aqui. Tudo que a gente teve de receita bruta realizado foi 240 milhões de reais. Deduções da receita, 2 milhões, custos de venda, 57, despesas gerais, aqui 37 milhões e impostos, 391 mil reais. Só que, se você parar para prestar atenção, sumiram algumas coisas aqui. Tá vendo que ele está pulando do 1 do 2 para o 4, depois para o 6 e o 7, assim por diante? Por quê? Porque ele acabou não colocando os nossos subtotais. Tá vendo aqui, ó? Receita líquida, ele não colocou lá. Lucro bruto, ele não colocou lá. Lucro líquido, ele não colocou lá. Então, essas três informações não estão lá. Por que elas não estão lá? Porque as únicas informações que existem na minha tabela do realizado são informações que são de receita bruta, de deduções, de custos de vendas, despesas e impostos. Então, não tem nada na minha tabela que esteja cadastrado como receita líquida, porque nenhuma conta ali de entrada ou de saída é uma conta de receita líquida. Não, receita líquida é um cálculo que a gente faz. Assim como lucro bruto é um cálculo que a gente faz, lucro líquido é um cálculo que a gente faz. Então aqui, por que não está aparecendo lucro líquido, lucro bruto, receita líquida e tal? Porque essas informações são informações que estão com valor zero. Então, o valor total delas, por enquanto, é zero. Mas como é que eu faço para aparecer, então, se o valor é zero, mas eu quero que apareça aqui por enquanto? Eu quero que
Das informações do grupo que ele ocultou porque elas estão vazias, eu quero que ele mostre todos os grupos, estando ou não vazios. Então aqui no grupo eu vou clicar na setinha para baixo e aí eu tenho essa opçãozinha aqui de mostrar itens sem dados. Então, mesmo se o dado estiver zerado, eu quero que ele mostre aqui. Então eu vou clicar mostrar itens sem dados e agora sim, olha só. Então a receita bruta está aqui, deduções da receita está aqui, receita líquida está aqui também. Assim como lucro bruto e lucro líquido. Só que, por enquanto, as informações não estão mostrando aqui pra gente, beleza? Só que a gente tem que calcular elas. Mas, pelo menos, ela está aparecendo aqui dentro da nossa tabela, só não está calculando ainda. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de falar o seguinte, ó, Power BI. Receita bruta é 240 milhões. Ok. Deduções da receita, menos 2 milhões. Ok. Só que receita líquida tem que falar para ele que é a soma de tudo que veio antes. Beleza? Custos de venda, tá aqui, 57 milhões. Lucro bruto é o quê? Tem que ser a soma dos valores anteriores. Receita bruta, menos deduções da receita, né? Eu falei menos aqui porque eu estou somando o valor negativo. Então, na prática, ele vai somar todos os valores anteriores. Então, deixa eu mostrar aqui. Receita líquida vai ser o quê? Vai ser a soma de tudo que veio antes. Custos de venda, 57 milhões. Lucro bruto é a soma de tudo que veio antes. Então, os subtotais sempre são a soma de tudo que veio antes. Então, receita líquida é a soma da receita bruta com as deduções. Depois, lucro bruto é a soma de tudo que veio antes, que é a receita bruta com deduções da receita com os custos de vendas. E o lucro líquido é o quê? É a soma de receita líquida, é a soma de receita bruta com deduções da receita, com custos de vendas, com despesas gerais e impostos, beleza? Então essa aqui que é a ideia. O que a gente vai fazer então? A gente precisa, primeiro, ver como que a gente vai fazer para calcular esse que a gente chama de acumulado. O que seria calcular o acumulado? Seria fazer o seguinte, ó, eu quero aqui, por exemplo, nessa linha, que você some tudo que veio antes. Eu quero que nessa linha você some tudo que veio antes. Eu quero que nessa linha você some tudo que veio antes e assim por diante. Beleza, então eu vou te mostrar agora como que a gente faz para criar uma fórmula que vai calcular para a gente o acumulado. Por enquanto eu não estou preocupado em saber se é um subtotal ou não, isso a gente vai ter que fazer já já. Por enquanto eu só estou preocupado em ele conseguir calcular o acumulado. Por que eu estou falando que eu não estou preocupado agora? Porque o acumulado ele vai calcular para todas as linhas. Ele vai calcular o acumulado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante. Mas, obviamente, eu não quero ver o acumulado em tudo. Eu só quero ver o acumulado na receita líquida, lucro bruto e lucro líquido. Mas, só para a gente não se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo, primeiro vamos tentar fazer a fórmula, vamos fazer a fórmula que vai calcular o acumulado para a gente, e aí depois a gente se preocupa em só pedir para ele calcular o acumulado se for um subtotal. Se não for subtotal, não precisa calcular o acumulado, é só puxar aquela informação original mesmo. O que seria o acumulado, então? O acumulado é o seguinte, ele vai falar assim, ó, nessa ordem 1, eu quero o acumulado até a ordem 1. Nessa ordem 2, eu quero o acumulado até a ordem 2, ou seja, da ordem 2 para trás. No acumulado da ordem 3, eu quero tudo até a ordem 3. No acumulado da ordem 4, tudo até a ordem 4 e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui na minha tabela do formato DRE, eu vou criar uma fórmula. Onde eu vou criar a fórmula, na verdade, tanto faz, né? Posso até criar a fórmula dentro da tabela realizada. Então, eu vou clicar com o botão direito, na tabela realizada, eu vou clicar aqui em nova medida. Essa nova medida eu vou chamar aqui de valor acumulado, beleza? Bom, vamos lá. Como que a gente vai fazer para calcular o valor acumulado? Para calcular o valor acumulado, pensa comigo junto o seguinte. Imagina que a gente está olhando aqui, calculando aqui o valor acumulado na ordem 2, que é deduções da receita. Nesse exato momento, ele só está olhando deduções da receita e mais nada. É como se o restante não existisse, ó. É como se o restante não existisse nesse momento. Então, receita bruta não existe, receita líquida, nada disso existe. Só existe deduções da receita. Eu preciso, de alguma forma, permitir com que ele olhe o restante. Que ele olhe, por exemplo, daqui para trás, ó, do número 2 até o anterior. Então, eu preciso conseguir filtrar as informações que eu preciso. Ele está olhando o seguinte, ele está, nesse momento, filtrando só a ordem 2, só deduções da receita e mais nada. Só que eu preciso mudar o que ele está filtrando na hora de fazer o cálculo. Como assim filtrando, Alon? É o seguinte, o Power BI, as fórmulas do Power BI funcionam com o que a gente chama de filtro. Contexto de filtro, nome técnico, digamos assim. Beleza.
E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está filtrando só o que é de ordem 2 e mais nada. Só que eu preciso falar para ele, ó, esquece esse filtro só de ordem 2. Eu quero que você filtre tudo até a ordem 2, da ordem 2 para trás. Então ele vai filtrar ordem 1 e 2. A mesma coisa se eu estiver na ordem 5. Se eu estiver na ordem 5, eu não quero que ele olhe só a ordem 5. Eu não quero que ele só filtre a ordem 5. Eu quero que ele filtre da ordem 5 para trás, beleza? Então eu tenho que mudar o que ele está filtrando. Para eu conseguir mudar o que ele está filtrando, a gente usa a fórmula calculate. Tanto que se você olhar a definição da fórmula calculate, que eu acho meio brega, digamos assim, mas ele fala aqui, avalia uma expressão, ou seja, faz alguma conta em um contexto modificado por filtros. Esse aqui é a definição, essa é uma definição que eu não gosto, parece meio confusa, mas é basicamente isso. A gente está mudando o que a fórmula está olhando. Ao invés de olhar só deduções da receita na ordem 2, eu estou mudando para ela olhar também outras coisas, beleza? Por isso que a gente vai usar a fórmula calculate. A fórmula calculate, primeiro de tudo, pergunta assim, Alon, qual é a conta que você quer fazer? Bom, a conta que eu quero fazer basicamente é somar o valor total, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, ao invés de, eu posso colocar aqui somar o valor total, então somar o valor, ou para a fórmula não ficar muito grande, eu posso pular uma linha com o nosso atalho Shift Enter, beleza? Então aqui dentro da expressão, eu vou falar para ele que eu quero somar a coluna de valor realizado, beleza? Somar valor realizado, tranquilo? Show. Só que, por enquanto, eu só falei que eu quero somar o valor realizado. Mas isso aqui a gente até fez. Então agora que vem a parte importante da fórmula calculate, que é a gente colocar a vírgula, e agora sim, depois de falar qual é a conta que eu quero fazer, eu vou falar qual é o filtro que eu quero aplicar. O filtro que eu quero aplicar, eu vou falar o seguinte, ó, você vai pegar todas as ordens até a ordem atual, até a ordem daquele momento, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Para eu fazer esse filtro vai ser um filtrozinho um pouco mais complexo. Eu vou ter que falar para ele olhar qual é a ordem atual, vou ter que pedir para ele filtrar todas as ordens até a ordem atual e tal. Então a gente vai usar a fórmula que a gente chama fórmula filter. Fórmula filter permite a gente fazer esses filtros um pouco mais complexos aqui. Beleza. Fórmula filter. O que a fórmula filter pede? Ela pede duas coisas. Primeiro, qual é? A tabela que tem os valores que eu quero filtrar é a tabela formato DRE, porque é ela que tem todos os grupos, todas as ordens bonitinho. Só que, primeiro, deixa eu até pular uma linha aqui para organizar a fórmula com o atalho Shift Enter. E aí, eu a princípio, a princípio a gente pensaria em colocar? Colocar aqui a tabela, formato DRE, que tem esse Dzinho antes aqui de tabela dimensão, de tabela característica aqui, tudo bem? Mas o nome da tabela é D formato DRE. Show! Só que se você colocar desse jeito aqui, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque, de novo, lembra mais uma vez, quando a gente usa uma fórmula dentro do Power BI, por exemplo, imagina que a gente esteja olhando aqui a linha 7, a ordem 7. Ele só olha a linha 7. Então, se eu pedir para ele olhar a tabela formato DRE desse jeito aqui, ele só vai olhar a tabela do formato DRE com o que for de impostos. Ele não vai olhar mais nada. Então, para eu pedir para ele falar o seguinte, eu vou falar assim, cara, desencana de olhar só a linha 7. Eu quero que você olhe todas as linhas. Aí, antes de colocar o nome da tabela que eu quero filtrar, eu vou colocar a fórmula all. Por quê? A fórmula all, olha só, ele fala, retorna todas as linhas da tabela, ignorando os filtros aplicados, beleza? Então lembra que ele está filtrando aqui, por exemplo, a linha 7. Eu não quero que ele filtre a linha 7, eu quero que ele pegue tudo. Por isso que eu vou falar para ele usar a fórmula all para olhar toda a tabela de formato DRE. Tranquilo? Pronto. Então falei para ele, ó, pronto não, né? A gente não terminou a fórmula, mas falei que eu quero filtrar. Qual é a tabela que tem os valores que eu quero filtrar? Eu quero filtrar a fórmula, eu quero filtrar a tabela DRE, mais toda a tabela. Beleza? Então eu quero que ele olhe toda a tabela, desde a 1 até a 8, desde a linha 1 até a linha 8. Beleza. Vírgula. Então eu coloquei a tabela que eu quero filtrar, agora falta falar qual é a expressão do filtro, ou seja, como que vai funcionar um filtro. Então esse aqui é um cálculo de acumulado bem padrão. Então sempre que você for ver um cálculo de acumulado dentro do Power BI, vai ser esse cálculo um pouco mais complexo mesmo, mas vai ser basicamente a mesma lógica aqui. Tanto que tem uma outra aula aqui que eu ensino a calcular acumulado, que é uma aula por si só. Mas vamos lá fazendo passo a passo aqui. O que eu tenho que fazer? Deixa eu até fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa tabela e jogar ela um pouco para baixo para a gente conseguir enxergar as informações. Ele até fechou o parênteses aqui sem querer sozinho para mim. Show! Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar qual é o filtro que eu quero aplicar. E aí é o seguinte, eu tenho que falar para ele, olha só, Power BI,
eu quero que você some o valor na tabela do formato DRE, mas, por exemplo, e aí a melhor forma de você conseguir entender o que você está fazendo na fórmula é você olhar uma determinada linha aqui da sua matriz, beleza? Da sua tabelinha. Dentro aqui da minha tabela, imagina que eu esteja... Ele vai fazer uma conta para cada uma das linhas, né? Para a linha 1, para a linha 2, para a linha 3. Imagina que eu esteja na linha 3. Olhando para a linha 3, qual é a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para ele filtrar tudo até a linha 3. Ou seja, eu tenho que falar para ele, ó, eu quero que você pegue todas as ordens até a ordem 3. Então eu tenho que falar para ele, ó, que a coluna ordem, lá da minha tabela formato DRE, que é basicamente o número ali da ordem que a gente tem, como se fosse o número da linha, tem que ser até 3, beleza? Por exemplo, se eu estiver no 3. Se eu estiver aqui no 5, eu quero que ele olhe até o 5. Se eu estiver no 6, eu quero que ele olhe até o 6. Então, tem que ser menor ou igual, beleza? Menor ou igual do que a linha atual, beleza? Tem que ser menor ou igual do que a ordem atual. Como que eu faço para ele olhar a ordem atual? A ordem atual, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aí... Cara, se eu fosse fazer uma aula só sobre o acumulado, talvez eu pudesse passar o dobro de tempo aqui, apesar de eu já estar esmiuçando bastante. Mas a lógica aqui, a gente vai colocar o máximo da coluna de ordem. Como assim o máximo da coluna de ordem, Alon? Coloquei, agora eu vou explicar, olha só. Eu falei que ele tem que filtrar somente as ordens que forem menores ou iguais ao máximo da ordem. Como assim máximo da ordem? Lembra que a gente está olhando nesse momento... Ele sempre, por exemplo, se ele estiver calculando aqui a fórmula da ordem 4, o que ele vai fazer? Nesse momento, qual que é, olhando essa linha daqui, qual que é a maior ordem de todas? Nessa linha aqui, olhando só a linha 4, qual é a maior ordem? Ah, não, como assim a maior ordem? Tirando as outras, porque ele só está olhando a linha 4. Aqui, a maior ordem de todas é a 4. Então, se eu peço para colocar aqui o máximo da ordem, qual que é o máximo da ordem? O máximo da ordem é 4, nesse momento. Tudo bem? Ah, mas você não falou que ele estava pegando a tabela toda? Sim, ele vai filtrar a tabela toda. Mas nesse momento aqui na expressão do filtro, eu sei que isso é um pouco mais complexo, tá? Mas nesse momento da expressão do filtro, aqui dentro da expressão do filtro, a gente está olhando justamente qual é aquela linha. Mas na hora de aplicar o filtro, ele vai aplicar o filtro olhando a tabela inteira, beleza? Então, nesse momento, a linha aqui é 4. Então, o máximo é 4. Se eu colocasse o mínimo, também seria 4, porque ele só está olhando a linha 4. Beleza, eu voltei para o máximo. Opa, se eu estiver olhando aqui, por exemplo, a linha 6, qual que é a maior ordem que existe olhando aqui essa linha 6? A maior ordem que existe olhando essa linha é a linha 6, a ordem 6, porque só tem essa, beleza? Show! Então, isso aqui vai fazer com que a gente olhe o seguinte, deixa eu até fechar o parênteses da fórmula filter, fechar o parênteses da fórmula calculate e dar um enter. O que ele fez aqui pra gente? De novo, eu sei que isso aqui é mais complexo, eu sei que isso aqui não é trivial, não é simples, mas tem uma outra aula nossa aqui também ensinando a calcular o acumulado, uma aula inteira dedicada só para isso. Então depois pesquisa aqui no nosso canal da hashtag como calcular o acumulado no Power BI, que vai entrar muito mais ainda mais a fundo nisso, beleza? Porque senão também ia ficar meia hora só fazendo essa fórmula. Mas a lógica aqui é a seguinte, usamos a fórmula calculate. Por quê? Porque eu quero mudar qual é a informação que ele está calculando ali. Ao invés de olhar só a linha 3, só a linha 4, só a linha 5, eu quero que ele olhe outras coisas. Eu quero que ele olhe até a linha 3, até a linha 4 e assim por diante. Beleza, por isso que eu usei a fórmula calculate para mudar qual o filtro que está sendo aplicado naquela fórmula. Qual era a conta que eu queria fazer? Eu queria somar os valores. Mas eu quero somar, por exemplo, o valor até a linha 3, quero somar o valor até a linha 4, quero somar o valor até a ordem 5 e assim por diante. Show! Então eu falei que eu quero somar os valores. Se eu quero somar todos os valores? Não, quero somar os valores até aquela linha, até aquela ordem. Então, coloquei a fórmula filter. Qual é a tabela que tem os valores que eu quero filtrar? É toda a tabela do formato DRE, da linha 1 até a linha 8. E aí, qual é o filtro que eu quero que ele aplique? Eu quero que ele pegue a coluna de ordem e ele somente filtre até a ordem atual. Como assim até a ordem atual? De novo, se eu estou na linha 5, qual é a ordem atual? É a ordem 5. Por que eu coloquei a fórmula máxima aqui? Porque eu preciso de alguma forma conseguir que ele calcule aqui qual é o número 5. Eu preciso que esse lado da equação me retorne nesse momento aqui, por exemplo, o número 5. Por isso que se eu colocar a fórmula máximo, o máximo
de 5 é o quê? 5. O máximo de 3 é o quê? O máximo de 3 é 3. Se eu colocasse mínimo, de novo, também ia funcionar, porque o mínimo de 3 é 3, o mínimo de 5 é 5, o mínimo de 6 é 6 e assim por diante. Tranquilo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai para cada linha, olhar aquela linha, vai falar, eu estou na ordem 5. E ele pediu para eu filtrar todas as ordens que forem menores ou iguais a essa ordem aqui, que é a máxima, que é o 5. Então ele vai filtrar tudo para trás. Se eu estiver olhando a ordem 3, ele vai filtrar tudo daqui para trás, ele vai somar todos os valores até aquele momento, para calcular o valor total acumulado. Tranquilo? Então, de novo, eu sei que é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais difícil, mas para a gente conseguir fazer bem passo a passo, porque senão também não adianta nada eu tentar ficar fazendo muito rápido aqui, passar batido, né? A gente quis fazer o mais esmiuçado possível. Então vamos lá, esse é o valor acumulado. Vou jogar o valor acumulado aqui dentro da nossa tabela para ver como é que vai ficar o cálculo. E até vou pegar o valor acumulado e eu vou formatar ele como moeda. Então vou formatar como moeda. Tá aqui, moeda que a gente usou recentemente, para não ter que ficar procurando lá embaixo. Ele já colocou aqui em cima pra gente, ó. Português Brasil. E olha só o que ele fez pra gente. Ele mostrou qual que é o valor acumulado para cada linha. Então, receita bruta, deduções da receita, receita líquida. Então, olha só o que está acontecendo. Os subtotais estão certos. Ó. Então, receita líquida, 288 milhões, que é 240 menos 2 milhões. Perfeito. Só que, se a gente olhar aqui, os custos de vendas não estão certos, por exemplo. O que não é subtotal está errado, basicamente. Então, deduções da receita não era 288, era para ser menos 2. Lucro bruto está certo, que é 181, que é 240, menos 2, menos 57. Está aqui, 181. Despesas gerais está errado, porque ele está mostrando acumulado. Então, basicamente, resumindo, o que ele tem que fazer agora? Está parte certo, parte errado. O que for subtotal, está certo. O que não for subtotal, está errado. Então, qual que é a grande lógica aqui? A grande lógica é a seguinte, pensa junto comigo. O que for subtotal, eu quero que ele pegue o acumulado. Então, o que for subtotal, eu quero que ele pegue o acumulado. O que não for subtotal, eu não quero que ele pegue o acumulado. Eu quero que ele pegue o valor original. Então, por exemplo, aqui o valor original da receita bruta é 240 milhões. Das deduções é 2 milhões. Da receita líquida, opa, é subtotal, então pega o acumulado. Custos de venda subtotal? Não, não é subtotal, então pega o valor original. Lucro bruto é subtotal? Sim, então pega o acumulado. Deu para pescar? Então, de novo, a lógica é... Vou até colocar aqui num bloco de notas, para ficar bem tangível. Se for subtotal, pega o acumulado. Se não for subtotal, pega o original. Beleza? Pega o valor original. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer. Antes da gente, de fato, fazer isso, vamos primeiro entender como que a gente faz para verificar se o valor é um subtotal ou não. Para verificar se o valor é um subtotal ou não, deixa eu voltar aqui para o arquivo. Para verificar se o valor é um subtotal ou não, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso saber, por exemplo, olhar aqui. Esse é um subtotal? Sim ou não? Esse é um subtotal? Sim ou não? Como que eu consigo descobrir essa informação? Lá na nossa tabela formato DRE, lembra, o que for subtotal está como 0, desculpa, o que não for subtotal está como 0, o que for subtotal está como 1. Então eu preciso conseguir, dentro dessa minha tabela, escrever, por exemplo, a palavra sim, se for subtotal, e a palavra não, se não for subtotal, beleza? Então, olha só, eu vou criar uma fórmula para verificar se aquela linha representa um subtotal ou não. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na minha tabela formato DRE, botão direito, nova medida, e eu vou chamar essa fórmula de subtotal com uma interrogação, para saber se sim ou se não. E aí eu vou colocar a fórmula C, a fórmula if. Eu quero verificar se aquela linha é um subtotal ou não. Como que eu faço para verificar se aquela linha é um subtotal ou não? Da seguinte forma, olha só. Para eu conseguir verificar, eu preciso ver se na coluna subtotal aquela informação representa um 0 ou 1. Só que eu não consigo colocar aqui, ó, subtotal, a coluna subtotal direto, tá vendo? Ele está puxando outra coisa, nada a ver aqui. Então, eu não consigo puxar a coluna de subtotal. Como que eu faço para ele verificar se aquela linha representa um subtotal ou não? Essa primeira linha, você concorda que representa, essa ordem 1 aqui, representa a primeira linha na minha tabela do DRE? Essa aqui representa a segunda linha da tabela do DRE? Então, cada linha
eu tenho um valor diferente. Como é que eu faço para saber qual é o valor que está selecionado naquele momento? O valor da linha 1, da linha 2, da linha 3 e tal. Eu preciso usar a fórmula que a gente chama de selected value. O que é a fórmula selected value? Ela vai olhar de uma determinada coluna da minha tabela qual é o valor atual daquela coluna da tabela. Quer ver? Antes de fazer o if, olha só, antes de fazer o if, eu vou colocar direto selected value, e aí, dentro da fórmula selected value, eu vou colocar a coluna subtotal. Fecha parênteses, dê enter. Então, a única coisa que eu fiz foi criar uma fórmula que vai verificar qual é o valor de subtotal naquele momento. Se eu jogar essa fórmula de subtotal aqui dentro da nossa tabelinha, olha só o que ele vai fazer. Ele vai mostrar o valor do subtotal naquele momento. Então, nesse momento aqui, qual é o valor de subtotal? 0. Nesse momento aqui, qual é o valor de subtotal? 0. Nesse momento aqui, qual é o valor de subtotal? 1. Beleza? Essa fórmula selected value, ela funciona para qualquer coisa. Por exemplo, se eu quisesse ver... Por exemplo, a ordem a gente até colocou desse jeito aqui. Jogando a coluna ordem aqui dentro. Mas eu poderia ter feito de outro jeito. Quer ver? Ó, vou tirar a ordem daqui. Tirei a coluna de ordem. Eu poderia fazer uma fórmula também. Ó, botão direito, nova medida. Vou chamar aqui, ó, ordem atual. Igual a selected value da coluna ordem. O que ele vai fazer? Para cada linha da minha tabela, olha só, ordem atual é uma fórmula, vou jogar aqui dentro. Ele vai mostrar para cada linha aqui da minha matriz, da minha tabelinha, ele vai falar qual é a ordem atual. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 e assim por diante. Beleza? Então, essa fórmula selected value faz isso pra gente, me diz qual é o valor atual daquela informação. Então, voltando para a fórmula de subtotal. Eu quero ver se o valor selecionado de subtotal for 0, eu quero escrever sim. Se o valor de subtotal for 0, quer dizer não é um subtotal. Se for 1, é subtotal. Então, deixa eu voltar aqui para a fórmula. Vou apagar e vou refazer do zero aqui. Ó. If, e deixa eu pular uma linha com atalho Shift Enter. Se o valor selecionado, ó, selected value da coluna subtotal, e aí só faz parênteses aqui do selected value, se o valor selecionado do subtotal for igual a 0, vírgula, o que eu quero que apareça escrito? Quero que apareça escrito não, entre aspas, porque é um texto. Vírgula, caso contrário, ou seja, se o subtotal for 1, eu quero escrever sim, porque se não for 0, só pode ser 1. Fecha o parênteses e dá um enter. O que ele fez aqui pra gente? Olha só, ele já mudou a fórmula automaticamente. O que era subtotal está como sim, o que não é subtotal está aqui como não. Tranquilo? Então tá aqui bonitinho pra gente. O que for subtotal tá sim, o que não for subtotal tá não. Só que eu não quero que ele calcule aqui, eu não quero que ele fique só com a palavra sim ou a palavra não. Isso aqui a gente fez só pra gente ir fazendo aos poucos. Só para fins didáticos aqui. Mas na prática, se o subtotal for 0, o que eu quero fazer? Se o subtotal for 0, eu quero pegar o valor original. Concorda? Se o subtotal for 0, ou seja, se não for subtotal, pega o valor original. Se for subtotal, não pega o valor original, porque não existe valor original. Se for subtotal, pega o valor acumulado. Beleza? Então volta aqui. Eu vou até mudar o nome da fórmula aqui para valor final, beleza? Então, se o valor selecionado, selected value da coluna de subtotal, se for igual a 0, vírgula, que eu quero fazer, eu quero pegar o valor original. Onde que eu tenho o valor original? Naquela fórmula que eu fiz chamada de valor total. Então, vou chamar aqui valor total. Perfeito, vírgula. Caso contrário, ou seja, se o subtotal não for 0, ou seja, se o subtotal for 1, quer dizer que é um subtotal. E se for um subtotal, ao invés de pegar o valor original, eu quero pegar o quê? Eu quero pegar o valor acumulado. Perfeito. Fecha o parênteses e dá um enter. E agora vamos só formatar esse cara aqui, ó, o valor final, como moeda. Então vou clicar aqui na parte de formatação, coloquei como moeda. E agora sim, olha só a diferença. Tá aqui, ó. A gente tem o valor acumulado, o valor total e o valor final pegando o valor certinho, ó. Então a receita bruta, 240 milhões. Perfeito. Deduções da receita, menos 2 milhões. Show! Só que a receita líquida ele conseguiu? Sim, porque ele calculou aqui o 238 milhões, que ele vai pegar aqui bonitinho as informações anteriores. Custo de vendas, ele vai pegar aqui menos 57 milhões. Lucro bruto está aqui, 181. E aí ele está justamente fazendo a conta do acumulado com esses valores. Então, por exemplo, quando chega no lucro bruto,
uma coisa que até tinha passado pela minha cabeça, que podia acontecer, não sei se passou na sua, mas na minha cabeça passou assim, putz, mas se a gente for calcular o acumulado, pegando todos os anteriores, será que ele vai contar a receita líquida 2 vezes? Porque ele vai fazer receita bruta, menos deduções da receita, mais a receita líquida, será? E a resposta é não. Por quê? Porque o valor acumulado a gente calcula a partir desses valores aqui. E esses valores aqui não tem receita líquida, não tem lucro bruto, não tem lucro líquido. Então, ele não contabiliza 2 vezes a receita líquida ou 2 vezes o lucro bruto. Não sei se passou pela minha cabeça, pela sua cabeça, mas passou pela minha. Então, o valor final está certinho. Eu vou até tirar o valor total aqui da conta, vou tirar o valor acumulado e tá bonitinho pra gente. Perfeito. Eu vou até tirar também o valor atual. Agora, para a gente melhorar e deixar o nosso DRE mais detalhado ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar qual é o visual que a gente está usando da tabela comum para a matriz. Por quê? Porque é o seguinte, olha só como é que funciona a tabela e a matriz. A tabela, ela mostra absolutamente tudo que a gente coloca aqui dentro. Então imagina que além do grupo, que é o nível 1 de informações, eu quisesse também colocar o nível 2. Eu poderia, lá do meu plano de contas, pegar o nível 2 e colocar aqui, ó, embaixo do grupo. Só que olha só como é que ele faz. Ele acaba mostrando, por exemplo, ele não agrupa as informações, ele deixa muito detalhado, tá vendo? Então fica esquisito. Então ele coloca grupo, depois nível 2. Se eu quisesse colocar o nível 3, que é a descrição da conta, olha só como é que ia ficar. Ia ficar uma tabela muito cheia de informações aqui. Então não é muito legal. O que eu vou fazer então? Olha só. Eu vou fechar, eu vou tirar aqui as informações que eu acabei de acrescentar e eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar para o visual de matriz. E aí, trocando para o visual de matriz, olha só como é que ele fica. Olha só, ele separa o que eu quero colocar nas linhas e o que eu quero colocar em números, em valores. E agora, se, por exemplo, aqui dentro das linhas eu colocar, além do grupo, eu colocar o nível 2, olha só, ao invés de mostrar tudo direto, ele mostra esse botãozinho de mais. Eu posso abrir as descrições de receita bruta. Eu posso abrir as descrições de devoluções da receita, de receita líquida e tal. Então, quando você tem essa hierarquia a ser seguida, a matriz ela fica mais visual. Quando você só simplesmente quer mostrar as informações de qualquer jeito, digamos assim, a tabela também funciona. Mas nesse caso aqui que a gente tem uma hierarquia a ser seguida, que é nível 1, depois nível 2, depois nível 3 e tal, a matriz vai ficar melhor. Então eu coloquei o grupo, coloquei o nível 2, eu vou colocar o nível 3 também, que é a descrição da conta. E aí, olha só, eu posso abrir aqui a receita bruta e ele vai mostrar vendas de produtos e outras receitas. Eu posso abrir as vendas de produtos para ver o nível 3. Por quê? Porque eu tenho o grupo, que é o nível 1, o nível 2 e a descrição da conta, que seria o nível 3. Então, eu posso abrir aqui, ó, vendas de produtos, que ele vai mostrar detalhado de cada um. E você pode ficar fazendo isso de abrir cada um dos detalhes para cada um dos botões, ou se você não quiser ficar abrindo um por um, você pode simplesmente, ó, clicar nesse botãozinho aqui do garfinho e clicando nesse garfinho, o que ele vai fazer? Ele vai expandir as informações. Então, ó, clicando uma vez no garfinho, ele vai abrir tanto o primeiro eixo quanto o segundo, né, que é o grupo e o nível 2. Se eu clicar mais uma vez no garfinho, ele vai abrir também para o terceiro nível, que é a descrição da conta. Alô, eu quero voltar atrás. Para voltar atrás, você clica na setinha para cima. Clicando na setinha para cima, ele vai voltar. E agora, ao invés de mostrar 2 níveis, está mostrando... Ao invés de mostrar 3 níveis, está mostrando 2. Se eu voltar mais uma vez, ele volta a mostrar um nível só. E o legal é que agora a gente consegue mostrar as informações ao longo dos meses. Então, por exemplo, a gente tinha aqui a informação do realizado, a gente tem um mês e um ano. Então, se eu quiser ver um DRE ao longo do tempo, por exemplo, eu posso colocar... Se eu quiser ver ao longo do tempo, é legal a gente ver uma linha do tempo mesmo, né? Como se fosse uma coluna para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, assim por diante. Então aqui nas colunas, eu tenho linhas da matriz, na vertical, né? Uma embaixo da outra. Eu tenho as colunas que vão ficar na horizontal e os valores. Nas colunas, eu vou colocar aqui, ó, da tabela realizado, o mês e o ano aqui nas colunas. Só que, para ele mostrar realmente todos os meses e anos, eu tenho que clicar aqui, ó, no mês e ano, e pedir para ele mostrar o mês e ano ao invés de uma hierarquia de datas, que é uma coisa que ele faz por padrão, e ele vai acabar mostrando só o totalzão. Então eu vou trocar aqui para clicar em mês e ano, e agora olha só que legal, ele tem os valores para cada um dos meses, e eu posso clicar aqui, por exemplo, para detalhar tudo. Então eu coloquei aqui para detalhar só 2 níveis, para também não entrar em tanto detalhe, se eu quiser detalhar mais. Clica de novo no garfinho que ele detalha tudo. Mas olha só que legal, agora você tem um super nível de detalhamento com todas as informações aqui do seu DRE. E agora, olha só então. Então a gente tem a receita bruta para janeiro de 2024, para fevereiro, para março, com receitas de vendas de produtos, outras receitas, deduções das receitas, devoluções,
taxas de serviço, assim por diante, detalhado, bonitinho aqui. E de novo, se você quiser detalhar mais, ou você clica aqui no garfinho, ou você pode clicar em cada um dos detalhes. Por exemplo, estou olhando aqui, falo, putz, achei que essa conta aqui de relacionamento com o cliente está mais alta do que eu imaginava. Então você clica aqui, você vai entrar e você vai ver, aqui tem ações de marketing direto, suporte técnico. Ou então, por exemplo, você quer ver o que a gente teve de despesas administrativas. Você clica aqui e vai ter aluguel e condomínio, custos de comunicação, manutenção e reparo e assim por diante. Então, cara, olha só agora como que a gente consegue criar um DRE super detalhado dentro do Power BI no formato que a gente quiser. Então, sim, dá mais trabalho, dá um pouco mais de trabalho, né, a gente fazer um DRE do que, por exemplo, fazer outras coisas no Power BI, mas uma vez que você faz, uma vez que você vai pegando o jeito, é muito bom, porque é uma coisa relativamente mais avançadinha, mais complexazinha no Power BI, mas depois que você vai pegando, você vai ganhando mais experiência e vai ficando mais fácil de você mexer dentro do Power BI, porque se você conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Então eu espero de verdade que essa aula tenha te ajudado, que você tenha curtido, que você tenha entendido. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo no like, porque vai ajudar de coração. Eu tô há muito tempo para fazer essa aula, porque eu sei que muita gente pediu, e eu decidi fazer essa aula, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se foi, senta o dedo aqui no like e comenta a nossa famosa hashtag para eu saber quem ficou até o fim, com a nossa hashtag até o fim along, para eu saber quem assistiu essa aula inteira e curtiu. E não esquece que aqui na descrição do vídeo sempre vai ter um link de um mini curso gratuito para você baixar e continuar estudando ainda mais com a gente. E se você ainda não baixou o arquivo da aula de hoje, não esquece para praticar, que é o mais importante de todos. E muita gente pergunta se a gente tem um curso completo de Power BI. A gente tem sim, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais detalhes. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, e a gente se vê na próxima aula.